Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Santos Cavalcante, eu sou psicólogo aqui na cidade de Tuiutaba. Sou líder religioso de uma religião de matriz africana. Sou dirigente do Ile Alaketu Ijobá Axé Oiai Ogum, que está ligado à Casa de Oxumaré, em Salvador, na Bahia. Peço a bênção a meu pai PC, peço a bênção aos meus mais velhos, peço a bênção aos meus iguais, aos meus mais novos. Quero agradecer imensamente, mais uma vez, à Universidade, Federal de Uberlândia, Polo Pontal, e pela participação, nesse terceiro seminário de diversidade, religiosidade afro-brasileira e as questões étnico-raciais na atualidade. O que é importante, a nossa reflexão aqui nesse momento de hoje. Nós vamos falar sobre o terreiro como espaço psicoeducativo e de intervenções educacionais. O Ilê, a gente chama de Ilê, que é casa, o Ilê Axé, que é casa de axé, o centro, que cada um vai ter uma forma de ter acesso à nossa casa de axé, o Ilê Axé, o centro espírita, a casa de axé, é um espaço de união de pessoas. E aí eu acredito que o mais importante é a gente entender como nos dias de hoje, como na atualidade, nós estamos trabalhando e vivenciando processos de convivência, de altruísmo, Nós nos formamos pelo outro. E aí eu talvez vou usar de Sartre para me ajudar aqui nesse sentido, que a gente sabe que a experiência precede a essência. Mas quando nós recebemos tanto os filhos de axé, que a gente chama os omó-orixás, as pessoas que entram para o axé para se iniciar, quando nós vivenciamos também o recebimento dos clientes, das pessoas que procuram a casa de axé para um auxílio, para um suporte, muitas vezes que vai além do espiritual. Nós trabalhamos uma esfera espiritual, mas nós trabalhamos o ser humano numa totalidade, um corpo físico, um corpo mental e um corpo espiritual. A união desses três corpos forma o ser humano, que tem várias individualidades, que tem várias personalidades, que tem várias formas de estar no mundo, de existir, de coexistir e de habitar esse planeta. Especificamente, nós estamos falando de um momento muito diferente para todos nós. Nós estamos vivenciando já há alguns meses uma pandemia do Covid, do coronavírus. E a pandemia também ela muda as nossas formas de relação. Porque, por tudo que nós sabemos, nós temos um vírus espalhado pelo planeta, com um contágio muito rápido, uma mutação muito rápida também, e que acaba de alguma maneira nos deixando em quarentena, que é mudando os nossos hábitos, as nossas formas de agir. E isso faz com que o ser humano também tenha que se readaptar. Eu acredito que esse processo agora, esse momento agora é um momento de readaptação. Mudança de hábitos, mudanças de costumes, mudanças de formas de existir. Nós estamos falando de existir, E essas mudanças de forma de existir vai acontecer. Então vamos lá. Vamos falar do terreiro como espaço possível de processos psicoeducativos e intervenções educacionais. O terreiro, o Ilê Axé, ele é uma casa de recebimento, de acolhimento. E aí talvez eu possa fazer esse paralelo com a psicologia, porque hoje nós falamos muito da necessidade do ser humano de ser acolhido,
de ser recebido na sua multiplicidade e na sua diversidade. O professor Anderson, quando me chamou para fazer parte desse seminário, muito obrigado, viu? Meu irmão de axé também, meu irmão de santo, meu motumbá. Quando me chamou para fazer parte desse seminário, a nossa primeira ideia era falar como o terreiro como espaço de humanização. E aí a gente pensou, vamos falar então do espaço de humanização, mas quais as ações nós podemos ter? Então o terreiro é sim um espaço de humanização, porque nós recebemos pessoas que estão em sofrimento, sofrimento psíquico, sofrimento espiritual, porque existe uma linha tênue entre esse psicológico, esse corpo físico, esse corpo mental e esse corpo espiritual. Um está diretamente ligado ao outro numa trilogia, num triângulo, né? Em que se os lados não estiverem todos iguais, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de desequilíbrio, desorientação. As religiões de matriz africana têm por seu objetivo maior, especificamente o candomblé, e aí eu estou falando do candomblé alaquetu. A gente tem várias divisões, né, dentro das religiões de matriz africana. Nós temos o candomblé de Angola, o candomblé de Jeje, nós temos Nagovodum, nós temos o candomblé de Queto, da região de Alaquetu, onde tudo surgiu. E que veio para o Brasil, né? A gente não pode falar que veio junto com o processo de escravidão que existiu e começou a criar formas depois disso, né? Os terreiros inicialmente, e a gente até fala muito sobre isso historicamente falando, eu não sou um professor de história, não posso, eu vou falar o meu conhecimento, que não é um de senso comum, mas aqui é um conhecimento limitado na história. Mas a gente sabe que os terreiros foram os primeiros espaços, os quilombos, desculpa. Né? Os quilombos eram os espaços que tinham por obrigatoriedade abrigar e acolher aquele negro que estava fugido da senzala. Queria fugir desse processo, dessa escravidão, que é um processo, que foi um processo tão massacrante e que ainda carrega os seus resquícios até hoje. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar é lá atrás, né? E aí a gente está falando de séculos. Nós tínhamos já o quilombo, que posteriormente muitos quilombos se tornaram casas de axé e lé-axé, onde o negro poderia cultuar as suas energias espirituais, as suas ancestralidades, porque nós cultuamos ancestralidades. E então a gente já começa a pensar isso. Como que era essa forma, né? Então eu chego, o acolhimento já está lá desde esse momento, onde aquele negro que fugiu, que tinha andado vários quilômetros, com medo da morte, com medo de todas as dificuldades que a vida traz, com medo de não ter força para enfrentamento de todas as dificuldades que a vida traz, ele é reproduzido hoje também. Porque nós, como seres humanos, hoje estamos vivendo um caos externo, né? Um caos porque tudo mudou e o processo de adaptação, muitas vezes, ele é lento. Nem todo mundo, a gente está falando de seres humanos individuais, diferentes, nem todo mundo consegue se adaptar com a rapidez com que o mundo moderno, né, que a gente vive hoje, nos pede. Então, voltando ao que a gente estava falando, lá nesse início a gente já vê que o Ilê-Axé se torna de uma maneira ou de outra um espaço de acolhimento, de sofrimentos, de dúvidas, de angústias e de medos. E acolher e sustentar esses tipos de sentimentos, esses tipos de sensações, é um desafio para todos nós, líderes espirituais, seja de qualquer religião que for. Né? A gente está falando especificamente do candomblé, mas é um desafio para todos nós, líderes espirituais. Então, trazendo para o mundo contemporâneo, hoje, o terreiro, o Ilê-Axé, a casa de axé, ele é um espaço que recebe uma
gama e uma diversidade de seres humanos, de indivíduos muito grande, né? Cada um traz consigo uma demanda e nós, como líderes espirituais, precisamos receber. Receber, acolher, propor a pessoa um tratamento, porque muitas vezes quem a gente atende chegou ao candomblé como a última instância da tentativa dele naquilo que ele busca, naquilo que ele quer, naquilo que ele necessita. Então, nesse olhar, um olhar mais holístico de tudo que nós recebemos, eu falo que o candomblé vai ter variações muito grandes, a casa de axé, as pessoas que nós vamos receber vai variar em vários sentidos, vai variar pelo espaço geográfico, então o terreiro, a forma de receber os clientes, os consulentes, os omorixás que são recebidos aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, eles vêm com uma demanda e com um grau de medo, de expectativa. É diferente como é quem é recebido na Bahia e a forma de receber, porque nós estamos falando de culturas também, né? Nós temos o candomblé do Rio de Janeiro, o candomblé de São Paulo, o candomblé da Bahia, o candomblé de Minas, enfim. Nós temos uma linha de segmento dentro dessas casas e dessas divisões, mas nós temos variações de pessoas que vão chegar até nós. Então, quais são as intervenções educacionais possíveis e as psicoeducativas, né? Hoje, nós, no momento da pandemia, nós já estamos vivendo isso, né? Nós precisamos entrar em restrição, a maioria das casas, eu não posso falar pelas outras casas, mas as casas que eu conheço, a minha casa matriz, a casa Axé Xumaré de Salvador, está em restrição, né? É um processo mesmo de cuidado, de trabalho com a promoção e a prevenção. E aí eu quero abrir um parêntese, também como profissional da saúde, psicólogo, que nós, seres humanos, temos muita dificuldade, nós somos do tratamento quando a gente fala de doenças, sejam elas doenças físicas, mentais e espirituais. Nós não somos da promoção e da prevenção. E é aí que entra o papel psicoeducativo e as intervenções educacionais, para que a gente possa promover e prevenir nossas relações com o espaço, com o mundo, que podem, de alguma maneira, nos fazer mal. Então, aí a gente está falando de acolher e promover e prevenir numa mudança de hábito, numa mudança de cultura, né? Eu acredito que a mudança de cultura é importante aí. Porque o primeiro passo é quando nós recebemos o consulente, que a gente chama, né, que é o cliente, que chega com as suas angústias, nós estamos no acolhimento. Então é o primeiro passo, vamos acolher. Vamos entender qual que é a situação que te trouxe até aqui. Vamos entender por que você veio até aqui. E aí ele traz uma demanda que muitas vezes às religiões espíritas é dado um valor paranormal de conquista das ânsias que cada um tem. Nós temos, assim como os outros líderes espirituais, assim como os outros espaços religiosos, nós temos formas de despertar a energia espiritual individual de cada um, e aqui no candomblé especificamente, despertar a ancestralidade, porque nós trabalhamos com ancestralidade, que são as energias que vão poder dar suporte a esse consulente, a essa pessoa que chega precisando de ajuda, né? Então, a partir daí, nós temos essa oportunidade, nós não temos poderes paranormais, nós não somos aqueles que nós, líderes espirituais, babalorixás, yalorixás, ebomes, omorixás, nós não somos pessoas que têm poderes paranormais, que conseguem resolver aquilo que as outras religiões não resolveram. Nós temos o mesmo encontro com Deus,
porque Deus é único para todos nós. Olodumare, Deus. É o mesmo Deus da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, Jesus, Jeová, é o mesmo Deus. Mas nós temos formas diferentes de culto a esse Deus e de acesso a esse Deus. Então, o primeiro passo é fazer com que os nossos consulentes, que as pessoas que nos procuram, os nossos filhos de santos, nossos orixás, é entender que nós vamos ter uma rota e um caminho para chegar até esse Deus, com intervenções das nossas ancestralidades, que para nós são os orixás, origem das nossas ancestralidades, mas que nós não temos poderes de fazer aquilo que a pessoa quer, da forma como ela quer e do jeito que ela quer. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós também estamos passando por um momento muito sério dentro da religiosidade, né? E aí eu acho que contempla todos os padrões. Nós estamos passando por um problema, nós tivemos alguns problemas em relação à Igreja Católica, alguns problemas em relação ao Espiritismo, alguns problemas em relação à Igreja Evangélica, mas não cabe aqui discutir sobre isso, mas citar é importante, porque o conhecimento é importante. Então a primeira coisa, de intervenções educacionais, o terreiro não é um espaço de milagres, não é uma tenda de milagres que nós vamos conseguir tudo aquilo que as pessoas querem, porque existe uma diferença entre querer e necessitar. E eu acho que é aí que as pessoas, que nós seres humanos precisamos entender muito bem. O querer é imperativo, o querer é individual, o querer não vê o ambiente, ele não vê o outro, porque ele é uma ânsia individual e imutável muitas vezes, que se petrifica, que se cristaliza, e aí ele se torna uma obsessão. Então as primeiras intervenções educacionais é entender isso. A casa de axé, o terreiro, é um espaço de trabalho, de dedicação para a conquista de uma evolução espiritual, mas não é uma tenda de milagres. Isso serve para quem está dentro do terreiro, para os filhos de orixá, para as pessoas que vão se dispor um dia a conhecer o terreiro e para as pessoas que um dia estarão como orixás, como líderes espirituais, babalorixás, yalorixás, ebomes, que são pessoas que já têm uma graduação dentro do terreiro. E isso é importante também as pessoas entenderem. Nós temos um período mínimo de 7 anos de dedicação, de aprendizado para uma primeira graduação. E aí nós vamos cada dia aprendendo mais. Nós temos algumas coisas dentro do terreiro que são importantes, que é a recuperação de ações humanas e atos humanos de educação. Né? No terreiro, quando se chega, você pede licença para entrar. E isso é já um processo de educação em que as pessoas precisam aprender, nós precisamos retomar, voltar a ter isso. Pedir licença para entrar nos lugares onde a gente vai entrar. Então, a primeira intervenção, um primeiro processo educacional e psicoeducativo, pedir licença. Nós trocamos bênção, nós pedimos a bênção, que é Motumbá, Mojubá, Macuyu, Kuzanju. E aí isso vai depender de cada nação, né? De cada vertente. Mas é a bênção, eu peço a bênção. Nós tínhamos esse hábitos saudáveis de vida que nós perdemos e dentro do terreiro nós conseguimos recuperar. Então, o Omorixá, né, o filho de orixá, ele chega, ele pede, que é o Iaô, que a gente também fala, ele pede bênção ao seu pai de santo, ele pede bênção aos mais velhos, ele pede bênção aos seus irmãos, e ele é abençoado 10, 20, 30, por 30 pessoas, né? Depende do tamanho do terreiro. Então, isso já é um processo educacional, uma intervenção educacional e um processo psicoeducativo. Já é incutir novamente na cabeça das pessoas que é necessário que a gente alcance os pilares da nossa evolução pela educação. E eu falo da educação em toda a sua amplitude. A educação primária, que eu falo que é uma educação dentro de casa,
que independente do formato que as famílias têm hoje, nós precisamos ter essa educação. Uma educação primária, uma educação secundária que é no trabalho, que é nas religiões, que é dentro da academia, dentro das instituições de ensino. Então a gente precisa o terreiro já ajuda nessa recuperação. Então eu consigo pedir a bênção e ser abençoado durante um dia por várias pessoas. Nós temos funções muito bem delimitadas. Funções que trazem às pessoas um outro fator, uma outra atitude, uma outra postura que nós perdemos muito no mundo contemporâneo, que chama a humildade. Para muitos não vão interpretar como humildade, né? Eu falo que o candomblé está para todos, mas nem todos estão para o candomblé. E esse é um ensinamento que eu tive com os meus mais velhos. Porque estar na casa de candomblé, se dedicar a essa energia, não é para todos, porque nós temos que... Eu tenho que bater cabeça meu pai de santo, e aí tem muitos que acham, né? Bater cabeça é um sinal de respeito, um rito de respeito, em que eu desço a cabeça ao chão, encosto essa cabeça no chão, saudando Onília, que é a dona da terra, porque eu preciso voltar a respeitar a terra, porque tudo isso que está acontecendo é porque nós deixamos de respeitar o planeta e a mãe terra, Gaia, no seu significado. Nós deixamos de respeitar a mãe terra. Nós fomos simplesmente devastando tudo para construir casas, para construir lavouras, para ganhar dinheiro, para capitalistamente, né, no mundo capitalista, acumular riquezas que agora nós nem sabemos como nós vamos utilizar, porque nós ainda estamos no meio de um processo que eu espero, dentro das rezas dos nossos ancestrais, que geram a saúde, que geram uma mudança, que eu espero que junto às orações a esses ancestrais a gente consiga chegar a esse novo mundo, chegar a essa nova situação com mais tranquilidade, mais preparados. Mas nós devastamos o planeta Terra. Nós não respeitamos o planeta Terra. Então o primeiro passo foi esse, o primeiro desrespeito foi esse. E nós não tivemos só esse momento que nós estamos aqui. Esse desrespeito, ele traz todos os dias, ele cobra uma parcela. Dentro do candomblé, nós louvamos e respeitamos energias da natureza. A terra, o ar, a água, o fogo, as folhas. Tudo isso é respeitado, né? E nós paramos de respeitar isso. A gente esquece, eu falo isso sempre que é possível. A gente faz desmatamento e a gente esquece que quem faz fotossíntese são as plantas, são as árvores. A gente vai morrer sem ar. Então, se a gente não respeita o mínimo que é a parte natural da nossa vida, que nos fornece, que faz a fotossíntese, que é um processo em que transforma o CO2 em O2, né? Nos traz o oxigênio, o gás carbônico em oxigênio. Se a gente não respeita minimamente essas árvores que a gente faz desmatamento à torta e à direita, né? Quando eu falo a gente, porque eu acho que eu vou usar uma outra fala da psicologia, que quando a gente escolhe pelo mundo inteiro. Então, quando alguém escolhe devastar uma floresta amazônica ou qualquer área ambiental, ele está escolhendo pelo mundo inteiro, porque todos nós vamos ter, de alguma maneira, um resultado. Então, o primeiro processo é voltar a respeitar as energias espirituais, as energias, voltar o nosso respeito às energias naturais, à natureza, porque nós trabalhamos com o mundo, dentro do candomblé especificamente, nós trabalhamos com o mundo animal, com o mundo mineral, com o mundo vegetal. Então, nós trabalhamos com todas essas essências para que a gente busque esse reequilíbrio desses três corpos que eu falei para vocês. Então, eu acredito que daí a gente já começou a ver como o terreiro ele ajuda muitos que não têm educação em casa, porque não aprenderam, não pedem bênção aos seus mais velhos. Quando entram no terreiro, começam a ter esse hábito de chegar em casa. Eu tive muita mãe que me falou,
Meu filho e minha filha, antes de entrar no terreiro, não falava, me falava bênção. Não me pedia a bênção antes de dormir. Hoje ele me pede, eu tô estranhando. Não é isso para estranhar. É para gostar, é para ser feliz. Os atos de humildade que nós temos, né? De abandonar nos processos iniciáticos, de abandonar todo esse... toda essa soberba humana para nos entregar a uma energia que é maior. Só de sabermos que existe uma energia maior que nós já estamos sendo, tendo intervenções inseridos, atravessados por processos psicoeducativos. O que são processos psicoeducativos? São processos que a nossa psique, que o nosso consciente consegue entender e trazer novas posturas e novas atitudes para o nosso dia a dia. Esse é um processo psicoeducativo. E o que é uma intervenção educacional? É o que nós fazemos, é a repetição do dia a dia. Então o terreiro ele dá a oportunidade de nós entendermos a diferença entre esse querer e esse necessitar, esse precisar. O precisar ele vem com um fator de humildade maior, né? Eu preciso, que é aquilo que vai me contemplar, que é aquilo que vai me trazer talvez pequenas coisas, mas que vão ser grandiosas para garantir a minha saúde mental, para garantir a minha saúde espiritual, para garantir o meu respeito para com o meu semelhante, para garantir que eu tenha empatia com o outro, com a dor do outro, para que eu entenda que o meu sofrimento, a minha dor, as minhas exigências não são maiores do que a do outro, para que eu consiga ter a possibilidade de olhar para o lado e ver quem está, porque aqui no Candomblé, dentro do terreiro, nós olhamos para o nosso irmão. Nós tiramos um tempo para louvar e para cuidar da ancestralidade dele. Nós ficamos 14, 21 dias né, com um neófito, que é uma pessoa que está se iniciando dentro dos processos iniciáticos. 14, 21 dias trabalhando todo esse processo de voltar a essas situações mais simples da vida, minimalistas. Nós temos até dentro um estudo dentro da psicologia falando sobre essa vertente minimalista, onde muitos seres humanos estão trabalhando para terem aquilo que necessitam e que vão suprir as necessidades básicas e primárias dele. Estamos deixando de ser estamos menos acumuladores, algumas pessoas. Então o terreiro é esse, é o espaço onde eu vou receber, acolher as dificuldades, as dores, transformar o verbo querer no verbo precisar, trazer a união da ajuda, de poder ajudar ao outro naquilo que ele traz como necessidade, ter mais empatia, ter um olhar mais direcional e puro à necessidade do outro, ao sofrimento do outro. É assim que nós vamos conseguir, como instituição religiosa, como espaço de transição e transmutação e vivência de seres humanos, é aí que a gente vai conseguir fazer com que a gente possa melhorar, né? Melhorar em que sentido? Evoluir. E o que é evoluir? É mudar aquilo que nós estamos fazendo hoje e que não está nos trazendo resultado positivo. É conseguir entender mais sobre sentimentos, o que é amor? Eu amo ou eu tenho uma obsessão? O que é uma compulsão? O que é uma angústia e uma ansiedade, que são as palavras mais faladas nesse mundo contemporâneo, nesse momento? E aonde eu posso me esvaziar dessa angústia, aonde eu posso me entregar e vivenciar com outras pessoas, é no compartilhar. Quando eu percebo que a minha angústia é bem menor do que a do outro, ela não deixa de existir, mas pelo menos ela é mais suportável. E nós, como líderes espirituais, como as pessoas que estão à frente do Candomblé, nós temos como um grande desafio, que é ajudar essas pessoas a promover recursos internos
para as vivências das dificuldades do dia a dia. Então, para mim, é isso. Acredito que nós trabalhamos dentro da espiritualidade, né? Esse processo de humanizar mais. O que é humanizar? É a gente permitir que o nosso lado humano surja e venha à tona sem medo de que o outro vai me enganar, o outro vai me ferir. Nós temos lados positivos e lados negativos. Nós temos nosso lado de luz e o nosso lado de trevas. O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que fechar a caixinha do nosso lado de trevas e despertar o processo de ser luz. Luz, iluminar ao outro, nos iluminar. Porque ninguém oferece aquilo que não tem. Então nós precisamos nos preencher de recursos suficientes para poder suportar aquilo que a gente tem a vivência, mudar o nosso olhar, porque a mudança do olhar também é muito necessária. Nós temos um olhar, às vezes, muito negativo sobre a vida, sobre o dia a dia. Nós temos um olhar muito pessimista, né? A gente já começa a gente entra num processo seletivo já achando, eu não vou ser aprovado. A gente faz um pedido, louva uma ancestralidade que tem um tempo, né? Uma espiritualidade que tem um tempo, e a gente tá pedindo ali pensando, e se não der certo? Mas as vibrações, nós trabalhamos com energias. As vibrações positivas poderão nos ajudar a melhorar esse mundo. As vibrações negativas já estão sobre o mundo. Então, qual é a diferença que nós podemos, dentro do terreiro, fazer? Mudar a nossa forma de vibrar. Vibrar é energia, né? É pulsar, é o pulsar constante. Então, é mudar as nossas formas de pulsar as nossas energias para um positivo, para uma esperança, entendendo que nós temos essa ancestralidade, essa espiritualidade para nos ajudar e nos dar apoio, porque nós precisamos de suporte, de apoio, seja humano, seja de algo que vai além de nós, para tirar um pouco da nossa soberba e trazer um pouco para a gente vivenciar mais a realidade, que tem forças maiores que nós, e nós precisamos entender isso, que nós somos um entre milhões. Mas nós somos um entre milhões que pode fazer a diferença quando somado um ao outro. Um outro processo psicoeducativo é a união, que é o aprender com o outro, que é o vivenciar com o outro, que é poder dividir e ter mais calma e aceitação com as diferenças, que o outro não é igual a mim, ele é diferente. Então, um outro processo psicoeducativo muito forte dentro do terreiro é lidar com as diferenças, lidar com as heranças, né? Só a gente está falando de que a gente trabalha dentro desse processo aí de ancestralidade, né? Então, lidar com as heranças, de como aquela pessoa foi criada, qual que é o ritmo dela, qual que é o tempo dela e qual que é o meu tempo. É me olhar e olhar ao outro. E a partir daí a gente poder comungar de um equilíbrio individual, um equilíbrio coletivo, que vai fazer com que o terreiro seja espaço de transformação, não só para as pessoas que o procuram, mas como um Egbé, no território que ele está inserido, como eu estou mudando a postura e a visão do meu vizinho, como eu estou ajudando o outro também, né? A entender um pouco também a religião. Nós enfrentamos a intolerância. Saber respeitar e buscar os meios corretos para que a gente ajude o outro a tolerar mais aquilo que ele não conhece, também é uma forma psicoeducativa. Nós precisamos acolher a intolerância e trabalhá-la através da educação. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento de educação. Nós estamos ensinando a outro o que é a religiosidade, o que é o terreiro, como que é o convívio, como que é o dia a dia. E a partir daí nós estamos educando. E são nos processos educacionais que a gente vê grandes mudanças. Inclusive a mudança da intolerância. Eu não tolero, muitas vezes, aquilo que eu não conheço. Eu tenho preconceitos ou preconceito daquilo que eu não conheço.
Quando eu conheço, eu posso até não me tornar um adepto, mas eu vou respeitar mais. E o respeito é a maior de todas as virtudes que o ser humano pode ter. Respeitar a ele mesmo, respeitar ao outro, saber que temos limites, saber nos acolher quando a gente erra, quando a gente faz algo errado e pedir desculpas, e se desculpar com você mesmo, se desculpar com o outro. Então esses são processos que a gente vai trabalhando, vivenciando, e a partir daí a gente pode ter o terreiro como um espaço de convivência, de vivência e de experiências. Porque a experiência precede a essência. A experiência é maior que a essência. Porque por mais que nós tenhamos a essência, é a experiência que nos possibilita mudar essa essência. E seja mudar para melhor. Então, o terreiro é um espaço psicoeducativo, porque nós temos processos educacionais que são apropriados e são inseridos e atravessam a nossa psique, que seria a nossa alma, o nosso inconsciente. Cada vertente fala de uma forma. Entrar em contato consigo mesmo e ajustar as coisas, ajustar as nossas formas de agir, a nossa forma de estar no mundo, ajustar a nossa presença dentro dessa religiosidade, ajustar a nossa presença dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, nos papéis que nós ocupamos. Como nós estamos hoje como filhos, como pais, como irmãos, como amigos, como marido, como mulher, como amantes, como que nós estamos vivendo, como que nós estamos respeitando ao outro. E no terreiro a gente trabalha esses processos diariamente. Muitas vezes as pessoas chegam numa ânsia de uma conquista, de uma possessão, de uma obsessão por algo que elas querem muito, e aqui no conversar, no acolher, no fazer e levar ela a refletir a muitas coisas, muitas vezes ela muda até o objetivo inicial que ela chegou no terreiro. Muitas vezes eu já tive filhos que chegaram no terreiro com a expectativa, com uma ânsia, com a necessidade, e quando ele foi acolhido, quando ele foi respeitado na sua diferença, sem julgamentos, mas mostrando para ele quais seriam os resultados daquilo que ele queria, daquilo que ele buscava, e quais poderiam ser os possíveis resultados em como um orixá, hoje são filhos de orixá, hoje são pessoas que estão levando essa educação, porque processos psicoeducativos precisam ser aprendidos e transmitidos e levados aos outros. E as intervenções educacionais estão aí. O convívio, o dia a dia, a presença. Enfim, eu espero ter contribuído, né? Nós temos um tempo aí que a gente tem que respeitar. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu também, de uma maneira ou de outra, eu deixo aberto aí para as perguntas, para a gente poder falar depois, para a gente se conectar, né? Porque a gente está na conexão agora muito forte. Ilê Alaketu Jobá Oiai Ogum, o espaço onde eu sou líder religioso, aqui em Tuiutaba, Minas Gerais. Nós temos vários outros casos de axé para poder acolher. Nós estamos aqui para poder realmente acolher e servir, porque esse é o momento em que o servir ao outro é necessário. Nós precisamos nos precaver conosco, cuidar mais de nós mesmos, e na prevenção do uso de máscaras, na prevenção aqui, eu estou fechado, né? Não estou no público. Nós estamos fazendo um seminário online, com as intervenções que a gente tem aí de tecnologia, justamente por isso. Prevenir no cuidado que a gente tem nesse momento de pandemia. Então é cuidar de nós, para que nós possamos ter forças e habilidades e equilíbrio para cuidar do outro. Então, mais uma vez, eu queria agradecer à Universidade Federal de Uberlândia pela participação nesse seminário, a meu irmão e meu amigo, professor Anderson, Baba Anderson, de Oxalá, Baba Anderson português, a toda, né, a organização do evento, muito obrigado. Eu, Babalorixá Renato Joiá, estarei sempre aqui para poder contribuir com o pouco que eu sei, porque eu aprendo todos os dias com todo mundo. E eu estou sempre aqui para poder dar suporte e trazer
eu acho que um pouquinho de ensinamento para cada um daquilo que eu aprendi que me trouxe melhorias, assim, que me trouxe mudanças positivas. Então, meu muito obrigado. O meu motumbá, né, que é o nosso cumprimento a todos, a minha bênção a todos, sejam da religião ou não. Espero que todos nesse momento possam me abençoar, porque quanto mais bênçãos a gente recebe, melhor é. Que toda a espiritualidade e ancestralidade traga o equilíbrio, o reequilíbrio à humanidade, traga saúde em abundância, traga felicidade, traga paz interior, traga luz ao nosso interior, luz ao nosso mundo, e que a gente tenha força e equilíbrio para enfrentar o que Deus permitir que venha aí pela frente, mas com dignidade, olhando ao outro, dando suporte ao outro e amando a nós mesmos e ao nosso irmão. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e uma boa tarde a todos, né?